Bom dia, meninos! Eu espero que todos estejam bem, estejam assistindo às videoaulas. E hoje a tia vai falar sobre os continentes e os oceanos. E logo após, nós vamos fazer a correção da nossa atividade de reforço na página 84 e 85. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 44, o livro didático. Primeiramente, nós vamos falar de terras emersas e terras imersas. As terras emersas, nós estamos falando das terras dos continentes, que não são cobertos por água. E as terras imersas são aquelas que ficam abaixo do nível do mar. São aquelas que ficam abaixo do nível do mar. E as terras emersas são aquelas que ficam acima do nível do mar. Um exemplo nós podemos falar do nosso território brasileiro. Fica acima do nível do mar. E os oceanos as terras imersas, que ficam abaixo do nível do mar. As terras emersas formam os oceanos e as terras emersas formam os blocos ou massas continentais, que são os continentes. Lembrando, pessoal, já sabe quantos continentes, né? Nós temos América, África, Antártida, Oceania, a África, a Ásia. Esses são os continentes, são 6 continentes, que são resultado da divisão geológica da Terra, determinada por imposição natural. Nós vamos contar a historinha dos continentes, a teoria do deriva continental, que surgiu com Alfred, que é a teoria do supercontinente, que é o Pangeia. A tia vai falar sobre ele hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Provavelmente você já deve ter ouvido na escola que um dia a África e a América do Sul foram unidas num supercontinente. Mas provavelmente você nunca soube como os cientistas chegaram a essa conclusão, ou como essa teoria foi provada, certo? Sim, querido professor! Por isso hoje vamos falar um pouco sobre a teoria da deriva continental. Então clica já aqui no botão de gostei, se inscreva no canal e vamos ao que interessa, pessoal! A teoria da deriva continental surgiu em 1912 por um meteorologista alemão com 32 anos chamado Alfred Wegener. Num determinado dia, ele olhou para o mapa mundi e notou que havia uma semelhança entre o desenho do continente africano e sul-americano, e sugeriu que um dia, pelo menos 200 milhões de anos atrás, os continentes estavam unidos em uma grande massa de terra, que ele acabou chamando de Pangeia, e que ao longo do tempo esses continentes foram se separando até formar os continentes do qual conhecemos hoje. Quando ele apresentou essa hipótese na universidade onde trabalhava, muitos pesquisadores deram risada, pois acreditavam que era somente uma coincidência entre os continentes. Mas Wegener não se deu por vencido e começou a procurar indícios de que sua teoria estava certa. Procurou por fósseis de seres vivos que poderiam ser encontrados tanto na América do Sul quanto na África, pois se sua hipótese estivesse correta, seria pouco provável que esses animais teriam nadado por 3.200 km, que é a distância entre a África e a América atualmente. E adivinhe? Ele encontrou. Ele percebeu que existia fósseis de um réptil chamado Mesosaurus, tanto na América do Sul quanto na África, além de descobrir uma planta chamada Glossopteris, do qual foi encontrado em vários continentes diferentes. Com uma evidência esclarecida, Wegener procurou aspectos climáticos antigos que pudessem mostrar essa possível união de continentes. E ele percebeu que alguns continentes que hoje estão em áreas mais quentes, um dia estiveram em regiões mais frias do planeta. Ou seja,
Os continentes se moveram até chegar na posição que se encontra hoje. Além disso, ele também percebeu que em alguns lugares os climas mudavam com o tempo, dando a entender que há cerca de 130 milhões de anos atrás estava estabelecida a primeira divisão dos continentes, com uma porção ao norte que ele chamou de Laurásia, onde estavam os atuais continentes da América do Norte, Europa e Ásia, além de um continente ao sul que ele chamou de Gondwana, onde estavam os atuais continentes da América do Sul, África, a Península Arábica, a Índia, Antártida e Austrália. Por fim, há 65 milhões de anos atrás é que os continentes tomaram a forma que eles têm hoje. A Arábia se separou da África, a Índia se chocou com a Ásia, formando inclusive a Cordilheira do Himalaia, onde hoje se encontra o Monte Everest. A Antártida e a Austrália se afastaram e a América do Norte, que se separou da Europa, se uniu com a América do Sul. Alfred Wegener então estava certo de suas hipóteses. Porém, a teoria da deriva continental só provava que os continentes um dia estavam separados, mas faltava explicar por que eles se moviam, que tipo de energia gerava esse movimento. Mas não deu tempo para chegar a essa conclusão, pois ele falecera em 1930 antes de iniciar a segunda parte da pesquisa. Então, turminha, a tia disse que ia fazer a correção da nossa atividade de reforço na página 84 e 85. Então, pegando o seu livro da atividade de reforço, o seu livrinho da atividade de reforço, na página 84 e 85. Vamos lá? Na última aula, a tia falou sobre essas regiões aí na página de vocês. Então, nós vamos falar hoje sobre a biosfera. Vamos fazer a correção da nossa biosfera, que a tia vai fazer a correção hoje. Defina o que é biosfera. É a camada da Terra onde estão os seres vivos. Então, biosfera é a camada da Terra onde estão os seres vivos. Letra B da primeira questão, meus amores, prestando atenção. Letra B. Na biosfera, devemos incluir os seres que habitam. Lembra das 3 camadazinhas onde que os seres habitam? Então, meus amores, você vai marcar o segundo quadrinho. Atmosfera, litosfera e hidrosfera. São essas 3 camadas. Atmosfera, litosfera e hidrosfera. São essas 3 camadas que os seres vivos habitam. Na letra C, a palavra biosfera vem do grego, que significa? No primeiro quadrinho você vai marcar, letra C, bio, vida, esfera, esfera. Você vai marcar no primeiro quadrinho. Então, letra B, falando da biosfera, você vai marcar segundo quadrinho. Na letra C, primeiro quadrinho. Na segunda questão, quem sou? Eu. Sistema que inclui os elementos vivos e não vivos, o meio ambiente e as relações que estabelece entre si. Se inclui os elementos vivos e não vivos, lembrando que os elementos vivos é biótico e os elementos não vivos são abiótico. Então, você colocar esse conjunto que inclui todos esses elementos vivos e não vivos é chamado de ecossistema. Ecossistema. Nessa palavrinha aí, nesse quadrinho aí em branco, você vai colocar ecossistema. Na segunda questão, você vai colocar ecossistema. Na página 85,
Na terceira questão, diferencie os fatores bióticos de fatores abióticos. Fatores bióticos são aqueles ocasionados pela presença de seres vivos ou suas relações no meio com os animais, as plantas, os seres humanos. No livro de vocês, no livro didático, tem a resposta. Então, não tem desculpa para não responder a atividade de reforço. A resposta da atividade de reforço está no livro didático, no livro de vocês. Então, vocês só fazem pegar o livro e responder a atividade de reforço. Por isso que a atividade de reforço é só para reforçar o conteúdo do livro didático. Agora, os fatores abióticos são os fatores influenciados pelos elementos naturais não vivos, como a água, o sol, o solo, o gelo, o vento. Esses aí são os fatores abióticos. Na quarta questão, você vai marcar o que é ecologia. Letra A, o que é ecologia? No último quadrinho aí, ecologia. Letra A é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Letra B, o que é habitat? O ambiente em que os seres vivos, vegetais ou animais vivem ou se desenvolvem. Então, você vai marcar na letra A o segundo quadrinho e na letra B você vai marcar o primeiro quadrinho. Na quinta questão, você vai definir o que é biopirataria. O que é biopirataria? É o desvio ilegal das riquezas naturais, da flora, água e a fauna, dos conhecimentos das populações tradicionais, como os indígenas, sobre a sua utilização. Tia, onde eu vou encontrar essa resposta? Também no seu livro. E logo no finalzinho também, você pode observar que a tia vai deixar a fotografia no slide para vocês conferir direitinho com calma, tá bom? E na sexta questão é a sua opinião. Como os seres humanos podem contribuir para manter o equilíbrio da biosfera? Escreva abaixo um pequeno texto. Então, você vai escrever um pequeno texto. Como os seres humanos podem contribuir. Para quê? Para manter o equilíbrio da biosfera.